Muito bom dia, participantes do Enopen, professores, professoras, sejam muito bem-vindos a esse segundo dia de evento. Estamos aqui na sala 2 do Enopen. Essa sala aqui é coordenada pelo professor Dr. William Vieira. Eu sou o professor Fernando Seller, aqui da Unemate, do Programa de Ensino em Ciências e Matemática. E nesta manhã nós temos a satisfação, a honra de recebermos aqui o professor doutor Marcos Maltempe, da Unesp, que vai estar tratando conosco aqui nessa manhã sobre o tema pensamento computacional nos processos de ensino e aprendizagem da matemática na educação básica. É a palestra de número 17 do Enopen. O professor doutor Marcos Vinícius Maltempe é da Unesp do campus de Rio Claro, São Paulo. Ele é graduado em Ciência da Computação pela própria Unesp, mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela USP, doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela Unicamp, tendo realizado aí parte do doutoramento na Universidade de Toronto, Canadá. Fez pós-doutorado na Universidade de Londres, Inglaterra, é livre docente em Educação Matemática pela Unesp, atualmente é professor associado 3 da Unesp de Rio Claro, vice-coordenador executivo do Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, coordenador geral da Unesp do Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, coordenador do curso de especialização em empreendedorismo e inovação tecnológica nas áreas de engenharias, membro titular da Câmara EAD UAB da Abruem, foi vice-chefe de departamento, coordenador de curso, coordenador de programa de pós-graduação, é editor-chefe da revista Bolema e da revista Inform, e possui projetos em andamento aí com financiamento de agências de fomentos, CAPES, FAPESP, tem experiência na área de informática na educação, educação matemática, educação à distância, publicou artigos em periódicos, tem vários trabalhos em anais de eventos, possui capítulos de livros e uma vasta produção acadêmica. Apresentou trabalhos em eventos tanto no Brasil quanto no exterior, orienta dissertações de mestrado, teses de doutorado, além de trabalho de iniciação científica e conclusão de curso nas áreas de educação matemática e ciência da computação. Atualmente orienta alunos em diferentes níveis e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Professor, seja muito bem-vindo, para nós é uma honra tê-lo aqui, né? Fique à vontade para dar o seu bom dia, se preferir já compartilhar a sua tela, nós estamos à disposição, seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Agradeço aí pelas palavras, agradeço a presença de todos, tá? É um prazer, uma honra estar aqui participando do Enopen. Eu queria saber se a minha tela está compartilhada com vocês. Já está aparecendo aqui, professor, já estamos visualizando ela. Ótimo. Então, tá bom. Eu quero, então, agradecer muito ao convite, tá? No nome, então, aí dos professores aí, Fernando, William e do Márcio, né? Urel, que me entrou em contato no primeiro semestre. Então, em nome deles, eu quero agradecer a todos os envolvidos aí para que o Enopen esteja acontecendo nesse momento. Muito bom que a gente possa manter essas atividades da nossa área, né, da educação matemática, e inclusive com a criação de um novo evento como esse, né, que é o primeiro. É muito bom a gente poder estar em contato, né, mesmo nesse momento pandêmico que vivemos, infelizmente. Bom, como eu disse, o contato foi feito lá no primeiro semestre, como tem que acontecer mesmo, né, na organização, né, nas coisas bem organizadas. E eu já adianto, assim, que o título é difícil a gente estabelecer com tanta antecipação e na hora que a gente vai preparar nem sempre fica exatamente como a gente planejou, talvez, o título. Mas eu tentei me fiar o máximo possível, embora vocês vão ver na apresentação que em alguns momentos pode ser que não esteja totalmente aderente, tá? Então, antecipadamente, eu já me desculpo aí se eu sair um pouquinho da temática principal. Então, eu sou professor da Unesp, aqui de Rio Claro, sou do Programa de Educação Matemática daqui, e membro do GPIM, que é o Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática. Então, vamos lá.
Eu vou começar então, pessoal, falando de 3 marcos da humanidade, para poder falar um pouco de tecnologia e chegar então no pensamento computacional, né? O, lógico que no contexto da educação, né? Quero puxar sempre para a educação, as tecnologias na educação, né? Então, 3 marcos aí que eu acho que é bastante consensual, né, entre as pessoas. O primeiro deles é digamos assim, entre aspas, a invenção da escola, né, cerca de 400 anos antes de Cristo, né, a Escola de Atenas, né. Esse é o quadro Escola de Atenas, né, que representa ali, então, ao meio ali na figura, um quadro bastante famoso, Platão e Aristóteles, né, a escola fundada por Platão, né, e o nome vem justamente dos jardins lá onde a escola desenvolvia suas atividades. É lógico que ela tinha características bem diversas da que a gente tem hoje em dia, mas ela compartilha assim coisas com a nossa escola que a gente conhece, né? Aqui a gente vê um grupo de pessoas variadas aqui, né? E alguns grupinhos reunidos em torno de algumas tecnologias aqui, né? Então a gente tem aqui ele escrevendo, aqui está usando um compasso num quadrinho, enfim, é a tecnologia em termos bastante amplos de entendimento. Dando um salto aí de uns 1.800 anos, né? Até mais, volta disso, a gente chega a outro momento marcante da trajetória humana aí no nosso planeta, que é a prensa de tipos móveis do Gutenberg, né? A partir, então, da experiência dele com teares e etc., ele chega num algo totalmente inovador para a época, e que permitia a impressão a partir de tipos que eram juntados num quadro, né? E aí ele permitia a impressão, o que era assim, foi uma revolução tremenda, né? Porque até então a gente tinha os copistas, pessoas especializadas, a questão da alfabetização era muito restrita, né? Muito mesmo restrita, talvez menos uma percentual muito pequena da população sabia ler e escrever, e isso certamente determinava muitas coisas na vida dessas pessoas, né? E para a educação foi um marco fundamental, né? Poder divulgar, mudar até, né, a prática muito mais calcada na oralidade para a prática calcada na escrita e nas mudanças que isso propicia, né? E mais recentemente, né, uns 500 anos depois, as tecnologias digitais, no século XX, em que a gente tem como principal representante e que a gente pode enunciar, que é o computador, né? O computador, hoje em dia, ainda é muito presente nas nossas vidas, mas a tecnologia digital é invadindo ou tomando parte do nosso cotidiano cada vez mais, né? Então, essa digitalização do nosso cotidiano a gente percebe um incremento, né? E que tem impactos nas práticas nossas diversas do dia a dia, e entre elas a educação, certamente. Então, por isso que desde os primórdios da educação aí, do uso da informática na educação, tinha-se a ideia de utilizar o computador, né? Como máquina de ensinar, inicialmente, e depois como máquina a ser ensinada, e hoje em dia com diversas possibilidades aí, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Então, a digitalização nossa do cotidiano leva a gente a hábitos cotidianos, né? Hábitos digitais. Mas as tecnologias, embora a gente associe muitas às digitais, elas são muito anteriores, elas podem ter uma conotação muito mais ampla e relacionada ao próprio desenvolvimento da nossa espécie, né? Então, como a tecnologia é um termo muito, digamos, polissêmico, escorregadio, né? Eu trago aí o McLuhan, né? O McLuhan, canadense, ele falou assim, em vários livros famosos, ele foi digamos, um grande ícone aí
da comunicação, ele escreveu assim, né, que todos os meios, que pode ser entendido também como tecnologias, são prolongamentos de alguma faculdade humana que alteram nossa maneira de pensar e agir, o modo de perceber o mundo. Quando essas relações se alteram, os homens mudam. Então vejo que assim, tecnologia não é algo, de acordo com esse autor, e eu concordo, né? Não é algo secundário, né, na nossa vida. Não é algo assim que a gente pode adicionar, por exemplo, na escola, de maneira assim, transparente, né? De maneira a só mudar isso, só mudar o fato de você adicionar a tecnologia. Não, ela tem uma relação profunda com a humanidade de muito tempo, né? E ela tem esse poder aí, né? Prolongamento da faculdade humana, altera a maneira de pensar, agir, altera a maneira de pensar o mundo, de perceber o mundo, altera a maneira como a gente se relaciona. E aí é tecnologia de amplo aspecto, né? Por exemplo, esse meu óculos aqui, certamente ele favorece a maneira como eu percebo o mundo. Eu percebo, ou altera a maneira como eu percebo o mundo, né? E trago também para vocês chamar atenção para essa alegoria, né, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, mais ou menos dessa mesma época do livro do McLuhan aí. Tinha uma alegoria um filme bastante conhecido, um clássico, né, quem não assistiu deve procurar aí para dar uma olhada, e inclusive essa alegoria aí chamada A Aurora da Humanidade tem disponível, né, que mostra um antepassado nosso aí, representado aí nessa figurinha ao lado, com um pedaço de osso na mão, um osso bem grande, né, diante de uma carcaça, de um esqueleto, né, ele no filme mostra ele assim inicialmente se posicionando em frente do esqueleto, aí ele começa a brincar com os ossos e tal, e de repente ele se dá conta de que aquele osso, aquele pedaço de osso, poderia se transformar num porrete, né? E aí a cena vai se modificando assim com o abate de presas, né, muito maiores do que ele e tal. Ou seja, é uma tecnologia que ele talvez a, aquele momento mais anterior nosso aí, né? Que mostra a nossa relação com a tecnologia. E depois tem o fogo e etc, etc. O Pierre Levy, um autor bastante conhecido também da área, ele fala das tecnologias da inteligência, em que ele coloca a oralidade, a escrita e a informática, né? Que são até, se a gente for ver as três figurinhas que eu coloquei no slide anterior, os três marcos da humanidade, né? Então, é essa a ideia, né? Tecnologias de amplo aspecto, tecnologia não como uma coisa assim, como um acessório, não é um recurso que a gente coloca e tira, mas é algo que tem uma relação muito profunda com o desenvolvimento da nossa própria espécie e que, por exemplo, condiciona a maneira como a gente vê o mundo e que a gente se desenvolve, ao mesmo tempo que a gente desenvolve essas tecnologias, né? É uma moldagem recíproca aí, né? Bom, pensando um pouquinho da escola, então, para a gente chegar na escola que eu vou chamar de século XXI, né, que a gente está vivenciando agora, eu queria só falar um pouquinho da educação escolar no século XX, né, e pensar depois ela com a tecnologia. Essa que é a minha motivação para esse slide aqui, né. Então, a educação escolar no século XX, ela requer dos alunos esforço e ação e ações sem resultado imediato, voltados para uma vida futura e previsível, né? Então, aí, caminho adotado para isso daí. Eu estou assumindo aquilo lá como uma verdade, né? Quer dizer, é a ideia da escola, assim, que você calcada na memorização, né? Como eu vou colocar aqui, né? Aqui, ó. É, currículos fechados, ênfase nas avaliações, né? O aprender significa reprodução de informações acumuladas, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente tem uma estruturação da educação, né, na escola, né? E a escola como sendo então vista como algo
importante dentro da sociedade, né? Por isso que ela foi criada, né? Um espaço onde as novas gerações iam para ter contato com o conhecimento científico, com aquele conhecimento que é considerado importante, né? Para dentro da sociedade, para que as gerações se apropriem deles, né? E aí criou-se então essa estrutura, esse caminho, né? Grupos fechados, a reprodução do conhecimento, a ênfase na avaliação, né? Se o cara passa ou não, e disseminou-se então a ideia de que o professor é o centro, né? Os alunos têm que ficar atentos à fala dele, e por isso eles são passivos, pouco participativos e obedientes, né? Vejam que essa escola, ela foi muito bem sucedida, né? A gente saiu aí, não só por conta da escola, mas também por conta dela, aí a gente saiu aí do início do século XX, com uma expectativa de vida de 33 anos no Brasil, por uma expectativa de vida no ano 2000 de 75 anos, um pouco menos. Quer dizer, mais que o dobro, né? No início do século XX, a gente tinha, digamos, a expectativa de qualquer família e pessoas nascidas na época era que ou o filho ia seguir a profissão do pai, ou ele poderia ser alguma das 5 ou 6 profissões disponíveis na época, né? Médico, advogado, professor, padre ou engenheiro, certo? A elite, né? Então, no final do século XX, a gente tem aí cadastrados mais de uma centena de profissões. Então, quer dizer, eu tô querendo dizer assim, embora pareça uma crítica também, essa caracterização que eu estou colocando da educação escolar no século XX, a gente não pode perder de vista que ela foi muito bem sucedida e cumpriu muito bem seu papel, mas vem sendo questionada desde as últimas 2 décadas do século XX, né? Em grande parte por conta da ascensão, digamos assim, das tecnologias digitais na nossa vida cotidiana, né? De tal modo que a gente vê transformações abruptas acontecendo, por exemplo, no sistema bancário, mas não vê as coisas acontecendo na mesma velocidade na escola, né? E a gente tem também, diante desse questionamento e diante das novas demandas da sociedade, né, a gente vê uma crise da educação, vive hoje em dia, né? Eu acho que a gente pode, sem prejuízo, né? É, sem prejuízo não, mas sem cair em contradição ou erro, né? Falar que a gente vive uma crise, né? Devido à fragmentação disciplinar, né, em grande parte, que é algo que foi uma construção do século XX, justamente para dar conta daquele tipo de educação, e que é algo muito bom para o especialista, mas para o público em geral, né, para a maioria, e principalmente para quem está aprendendo, é terrível, né? Cria, assim, caixinhas que não se conectam e que acabam não fazendo sentido, né? Então, dilui o significado, né? Há essa questão da diluição, da pulverização, né? Fica um montinho de coisas ali que são organizadas, né, de uma certa maneira por especialistas que dão argumentos para ser organizado daquela maneira, mas esses argumentos estão muito mais associados não à forma de aprender, mas sim à forma de ensinar. E também perde muito a própria história do desenvolvimento daquele conteúdo, né? Daquele conhecimento, né? Veja que a história do, do desenvolvimento do conteúdo, ele cria narrativas, né? Essas narrativas são muito importantes justamente para dar interesse, né? Para dar significado, né? Aquela história, né, de aqui no interior de São Paulo, né, fala dos causos, né? Contar os causos. Os causos
casos, né? São narrativas que prendem a atenção, trazem significados, né? E você só apresentar a definição e tocar para frente com exercício e exemplo e exercício, não cria a narrativa, talvez, que prenda o interesse dos alunos, né? Que levem eles a... E a história da construção do conhecimento tem esse poder, só que a própria construção do conhecimento científico, não só da matemática, leva à ocultação dessa história, né? Não a própria história, mas a divulgação, a maneira como que aquele conhecimento é levado ao conhecimento de todos. Quando você publica um artigo, por exemplo, né, você mostra, dentro de um encadeamento lógico, com começo, meio e fim, como você parte das premissas, chega nos resultados e assim por diante, mas os percalços que estão ali, as indas e vindas, elas são muito mais interessantes do ponto de vista do aprendizado do que simplesmente o resultado final. Então, a gente tem essa crise, né? Então, como que a gente enfrenta isso daí, né? Além disso, tudo que eu falei, né? Mas é a formação do professor. Formação do professor, conteúdos e práticas à altura de seu tempo. E o tempo que a gente está vivendo hoje, né, é o tempo das tecnologias digitais. A história da humanidade mostra que a gente sempre lançou mão, né, os seres humanos sempre lançaram mão das tecnologias que estão disponíveis para ela no momento em que eles estão vivendo, né? Sempre em busca de mais conforto, de executar com mais eficiência suas atividades. Transformando, então, o seu ambiente, o seu redor, favorecendo a sua subsistência. As tecnologias que a gente tem disponíveis são as digitais, elas estão ali. Então, a gente não pode pensar uma formação de professor hoje em dia em que as tecnologias digitais não tomam parte, ou que só vão tomar parte depois, por exemplo, na formação continuada, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Os conteúdos da mesma forma, né, pessoal? Vejam que, com a nova BNCC, o que a gente tem, por exemplo, com o ensino médio, é que a gente vai ter que reduzir os conteúdos em 60% do que é dado, né? Ou dar todos os conteúdos que são dados atualmente, a redução de 60%, porque os outros 40% serão os itinerários formativos e coisas desse tipo. Olha só a dificuldade disso, porque quem que está se debruçando, por exemplo, sobre essa questão de verificar quais são o que é fundamental, né, na matemática, por exemplo, para ser ensinado? É um grande erro, na minha visão, a gente pensar que a gente vai conseguir dar tudo, né? Que a gente vai poder ficar inchando os currículos, né? De modo que a gente consiga dar tudo, porque os conhecimentos estão sendo produzidos em uma velocidade muito grande e a gente tem sim que pensar no que é fundamental e o que é complementar. E o fundamental tem que ser trabalhado nas escolas, de modo a possibilitar que os alunos, após a sua formação, tenham condições de buscar aquilo que complementa, de acordo com a sua necessidade, né? E aí a gente chega, então, nas tecnologias, né? E eu vou chegar no pensamento computacional já já, mas as tecnologias que eu estou chamando, então, nessa transição do cognitivo analógico para o metacognitivo corporificado digital. E aí, dentro de... Estou fazendo contrapontos, né, propositalmente, né, que é a questão, assim, do analógico para o digital, então, o analógico dentro dessa educação, desse modelo século XX, né, em que a gente tem essa educação brevemente caracterizada aí por mim agora há pouco, né? E agora essa questão do digital, né? E do cognitivo, né? Porque também a característica dessa educação analógica era centrar nessa reprodução, né? Memorização do conhecimento, etc. O foco era o cognitivo, enquanto a gente vê hoje muitas pesquisas mostrando, né, que não é só o cognitivo, tem a questão do
do corpo, tem a questão, muitas outras questões envolvidas no aprendizado, né? Tem a questão da cognição corporificada, né? E ainda do metacognitivo, que é a possibilidades que as tecnologias principalmente nos abrem para que a gente faça aquilo que muitas vezes é chamado do aprender a aprender, né? É a gente poder olhar para nossa própria, assim, fazer uma própria reflexão da maneira como a gente aprende, de modo a tornar isso daí mais eficiente, mais amplo e assim por diante, né? E aí, dentro desse aspecto, as tecnologias ganham relevo e elas não são neutras, né? As tecnologias digitais, como eu disse. E a forma de uso não emana delas. Então, ela depende da maneira como nós concebemos a tarefa na qual elas serão utilizadas. Então, vejam que, dentro do ambiente de educação formal, né? Até porque a educação também hoje não se resume só àquele momento da escola, né? Isso daí também veja, a gente tem várias mudanças de forma e conteúdo, né? O conteúdo, eu falei agora um pouquinho da questão da BNCC, mas na questão da forma, a tecnologia traz essa ubiquidade, né, dela, que propicia o aprendizado, o contato com o conhecimento científico, não só naquele momento de sala de aula e não só diante do professor. Isso já era, não é novo antes das digitais, né, com os livros, etc. Mas isso daí vem se tornando, vem ganhando um destaque muito grande, ainda mais nesse ano com a pandemia, né? E, ou seja, a gente não aprende só enquanto a gente está na escola, né? Não se restringe mais aos muros escolares. E da mesma forma a questão do espaço, né? A gente não aprende só dentro da escola, a gente aprende fora dela. Então há muitas coisas acontecendo, muitas coisas estão sendo modificadas nessa nossa geração, né? E as coisas estão sendo modificadas numa velocidade tão grande, né, que a gente vê assim, talvez uma pessoa de 20 anos hoje, ou seja, que nasceu em 2000, no ano 2000, né? Já existia internet e tal. Mas se essa pessoa fosse colocada numa máquina do tempo e voltasse para o ano de 1990, ou seja, retornasse 10 anos só antes dela ter nascido, ela teria grandes dificuldades, né? Ela não teria internet disponível para ela. Muitas das coisas que ela faz, ela não saberia como fazer. Desde programar uma viagem, fazer um pedido, nem é isso, né? Se alimentar, comprar coisas, né? Mexer com a parte financeira. São tantas coisas que mostram que, assim, num curto prazo de tempo, teve uma mudança radical, né? E vem tendo, né? Diferente, por exemplo, de você pegar uma pessoa, talvez do início do século XIX, e colocar ela no início do século XVII, voltar 200 anos. Essa pessoa, ela não ia ter energia elétrica, continuaria baseada no cavalo, na agricultura, as mudanças seriam bem pequenas, entendeu? É dentro dessa. Então, assim, a gente tem umas mudanças muito aceleradas e na nossa vida hoje em dia a gente tem com certeza que a gente vai morrer, né? Agora, a gente vai nascer, a gente vai aprender, a gente vai estudar, a gente vai se preparar para trabalhar, a gente vai trabalhar. Agora, se aposentar também muito difícil. Aquilo que a gente estudar, talvez quando a gente estiver trabalhando, vai aproveitar só uma pequena parte, né? Então tem muita coisa mudando muito rápido, certo? E aí, dentro dessa transição, que as tecnologias são protagonistas, né? Eu gosto muito dessa frase aí da Suzana Herculano, que escreve ainda a Folha de São Paulo, né? É uma neurocientista, e que era da UFRJ, agora está nos Estados Unidos já há alguns anos, na universidade de lá, e ela pôs assim, né? O cérebro obtém um prazer louco em descobrir que suas ações dão resultados sensoriais interessantes.
Não é à toa que tocar música como jogar videogame é tão envolvente. Recorrentes e cíclicas por natureza, são atividades que nos permitem repetidamente tentar e acertar, fazer acontecer e curtir imediatamente o resultado. E querer fazer de novo agora melhor. Veja, quando eu vi isso daí, eu pensei, puxa, era isso que a gente queria para a escola, né? Para a educação, certo? É envolver, ter condições de envolver, que os alunos se envolvessem com os conhecimentos que o professor dentro de sala de aula está se propondo a ensinar, né? Está se propondo a ajudá-los, né? A, 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 a construir. Então, ter essa relação, né, de querer fazer novamente, né? Veja que são as atividades aí, tocar música, jogar videogame, são atividades sensoriais que ela coloca, né? Atividades que a pessoa tenta, acerta, faz de novo, curte o resultado, vai querer fazer melhor, né? A pessoa está agindo, ela não está parada atento à fala de alguém, né? E a gente está muito próximo com isso, né? Assim, de conseguir fazer coisas, lógico que não nesse nível, mas com as tecnologias digitais abrem, a gente tem essas possibilidades, né? Então, relacionado a isso e educação escolar no século XXI, né? Então, característica dessas atividades, desculpa, são mão na massa, né? Hands-on, né? Que a gente fala, que envolve a pessoa, né? Que ela pode manipular. A gente tem que dar liberdade e autonomia para a pessoa experimentar, né? Então, isso daí, essa questão da liberdade tem muito a ver com o de baixo, aí, com o erro não punido, né? Como é a característica da escola do século XX, né? A gente sabe das punições com a férola, né? Com a palmatória, enfim, com o rigor que era de silêncio, de não sei o quê. Então, como que a pessoa, né? O aluno, por que ele vai se dispor a falar, a correr o risco de errar, se ele tudo que pedem dele é ficar quieto e reproduzir no momento da prova, né? E vejam que isso, né, o erro punido, ele poda a criatividade, né? Porque a criatividade, primeiro, ela precisa de conteúdo. Não dá para você ser conteúdo sem criatividade, desculpe, não dá para você ser criativo sem conteúdo, né? Mas ainda assim, tendo conteúdo, você erra, né? Você arrisca para poder ser na hora que você está sendo criativo, né? E é por isso que tem que ter essa liberdade e autonomia para experimentar e, além disso, ter o desafio de controlar suas próprias decisões, né? A responsabilidade, né? Pelos caminhos que você adotou, pelas escolhas que você adotou, por exemplo, no desenvolvimento do projeto. Então, o aluno tem que estar. Isso envolve, né? E características das atividades, por exemplo, que a Suzana Herculano colocou lá de música e de videogame. O feedback imediato, né? É você estar ali, por exemplo, eu não sou músico, tá? Mas você se juntar com outros músicos e você começa ali, sei lá, pensando na bateria aqui, bater e ver que o cara do baixo está entrando também, o outro da guitarra, e a coisa está evoluindo, sabe? Isso daí deve dar uma sensação muito boa, né? Você está tendo feedback ali na hora, ou não, né? Que não está bom, precisa ajustar. Mesma coisa no videogame, né? Você está jogando, está perdendo, ou está indo para frente, enfim. São reações, né, que alimentam aquela questão sensorial que ela colocou, né? E as tecnologias têm um pouco disso daí para nos oferecer, né? Então, dentro dessa perspectiva, então, aí do uso envolvente de tecnologias na educação, eu trago aí a programação de computadores e a robótica, que são atividades que não são novas, né, dentro da informática na educação, mas que certamente vem ganhando novas possibilidades e contornos com o avanço da tecnologia, né? Então, características da programação. É uma coisa assim, né, pessoal? Se a gente pegar, por exemplo, o Seymour Papert, né, que é um
dos líderes da criação da linguagem Logo de programação, muito empregada na educação, né? Principalmente na educação matemática. Ele vem desde a década de 60, numa crescente, né? Visando o desenvolvimento do Logo e de outras ideias, né? Que deram até origem ao pensamento computacional, de certa forma, né? A gente vê o esforço do Papert de colocar o aluno ou o estudante no papel de programador, né? Justamente contrário a muitas as visões que haviam na época, né, do aluno do computador como máquina de ensinar. Então a gente pode pensar em dois polos, né? Um polo, né, é os tutoriais, né? Seja tutorial inteligente, com inteligência artificial ou não, mas é a ideia do computador como máquina de ensinar. O aluno fica na frente dele, vai apertando tecla e vai sendo ensinado. E no outro polo é o aluno ensinando o computador. E aí a gente tem a programação. Lógico que nesse meio a gente tem muita coisa aí, né? Mas características, então, da programação. Requer a expressão do pensamento numa linguagem não natural. Então, é assim, o programa, né, ele vai resolver um problema. Aí, como se chegou nesse problema é outra história, tá? Mas é muito importante também. Mas para o aluno resolver aquele problema, ele tem que expressar as ideias dele, a solução daquilo lá, na forma de uma linguagem de programação. Que hoje em dia a gente tem programação com blocos, etc. Mas não importa, ele tá tendo que expressar, primeiro colocar para fora aquilo que ele tem na cabeça, e não é na forma de uma linguagem natural, que seria, por exemplo, o português, que é uma linguagem ambígua, né, que o computador não consegue processar muito bem, né? Então, é numa outra linguagem. Esse pensamento, portanto, que deu origem ao programa, ao código, né, ele é executado pelo computador, que então dá um feedback fiel e imediato. Essa execução, ela é fiel pelo computador porque ela é sempre executada da mesma forma, não importa quantas vezes você executa o mesmo programa. E ele é imediato porque você aperta uma tecla, o computador dá a resposta, né? Não é mais como na década de 70 que você levava o programa em cartão perfurado, deixava lá e vinha buscar o resultado dali 3 dias, sei lá, né? É agora, né? Então, e esse feedback imediato está relacionado com aquela ideia da Suzana Herculano, né? Diante desse feedback, você pode, assim, ele favorece a reflexão pelo aluno, que é o programador aí no caso, né? E a depuração, que é a ação de tirar o erro, digamos assim, né? De rever. É lógico que isso, desde que essa reflexão leve a uma disparidade entre aquilo que o aluno esperava como resultado e o resultado encontrado, né? O que é bastante comum na programação, né? E essa depuração vai acontecer num contexto, o contexto de resolver aquele problema que está sendo programado, o contexto, então, que pode, por exemplo, envolver a programação de conteúdos por exemplo, que envolve trigonometria, né? Então, aí ele pode chegar à conclusão que ele não está sabendo trigonometria suficiente, ou ele não está sabendo muito da linguagem de programação que está sendo utilizada, ou mesmo não está tendo uma boa lógica de programação. Veja, então todas essas coisas aí estão acontecendo, pode acontecer nesse momento. E se você envolve a robótica, né, você está querendo controlar um dispositivo, e hoje em dia não precisa de cabo, não precisa de nada disso, né, tudo conexão por Wi-Fi, por Bluetooth, né, sem fio. Aí você ainda pode manipular, você pode ter aquela coisa acontecendo no seu mundo físico ali, real, né? Não só simulado no computador. Então tem muitas coisas envolvidas aí, né? Que o Papert dava o nome de hard fun, né? Que é aquela diversão, né? Difícil, dura, né? Mas que te envolve. Essa que é a ideia do envolver, né? Veja que o jogar o videogame muitas vezes irrita. Quem já jogou, quem tem filhos aí, né, que estão jogando, ou quem joga, né?
fica irritado, não consegue ganhar, não consegue passar de fase, ou sei lá o quê, mas não deixa de tentar e se envolve ainda mais, né? É lógico que tudo que é demais, tudo tem que ser ponderado, né, pessoal? Até muita água faz mal, né? Então, assim, é lógico que tudo tem que ter equilíbrio. Mas essa questão do envolvimento, se ela for com conteúdos escolares, é, é o que a gente quer, né? É o que o professor quer. E veja que, voltando um pouquinho naquele slide que eu falei assim da crise da educação escolar, né? A gente, e eu falei de significado ali para o aluno, eu acho que como professor a gente não pode é, perder de vista, né? Dar significado para o aluno daquilo que está sendo ensinado, né? Dos conteúdos. Mas isso não significa que o professor tem que saber a utilidade do conhecimento que está sendo ensinado para todo o conhecimento. É lógico que se ele souber que aquilo pode ser aplicado em tal ponto da vida do aluno, que o aluno tem no dia a dia dele, do cotidiano, ótimo. Mas esse utilitarismo não é compromisso do professor, tá? Porque aí é uma sobrecarga muito grande e certamente na matemática que a gente não vai conseguir fazer isso daí a todo momento, né? Na maioria até, né, do momento, mas o significado não pode se privar de buscar ele sempre dentro dos conhecimentos que já estão sendo ensinados, dentro daquilo que foi planejado e pelo qual o aluno vivenciou, né? Bom, vou passar um videozinho rápido aqui para vocês, vou pular algumas partes, tá? Porque ele é rápido, mas acho que tem uns 4 minutos, se não me engano. Eu não sei se vocês já viram isso. A interação desse pai aí com seus filhos, né? Um menino e uma menina aí, em que ele os desafia a fazer um sanduíche. E aí, já dentro dessa perspectiva, né, de atividade a ser feita no contexto até do pensamento computacional, porque o pensamento computacional ele pode ser trabalhado via programação, não só, mas via programação também. E aí esse desafio de instruções exatas, né? Isso daí tem no YouTube, né? Vou dar o start aqui para vocês verem, tá? Eu espero que vocês ouçam. Vamos ver. Qualquer coisa o Fernando pode me falar aí se está tendo algum problema, tá? You're not making any sense. Sorry you ruined it on purpose. You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. It doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, no. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out. Done. Closer. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense.
Sorry, ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. Bom, pessoal, não sei se ficou bom o áudio, se deu para ler, mas assim, vocês viram aí que o pai deu o desafio a eles, né? Porque ele estava querendo comer um sanduíche de pasta de amendoim com geleia, e aí que eles se propuseram, então, os filhos, a fazer uma instrução. E aí ele foi fazendo passo a passo, lógico que de acordo com o que estava escrito, e tentando mostrar para eles que eles não estavam sendo claros no que eles tinham escrito. E aí as crianças foram tomando consciência daquilo, né? Ele falou, mas você tem que abrir o pote primeiro. Não, mas não está escrito isso aqui, né? E assim por diante, né? Até que o menininho aí perdeu a linha, né? Aí nesses 4 minutos aí, né? Falando que ele está fazendo tudo errado e não sei o que, não era isso para fazer. Ou seja, no fundo aí o que está sendo, o que o pai está trabalhando é a questão da descrição, né? É aquela expressão do conhecimento, né, que eu coloquei no slide anterior, por meio de uma linguagem, né? Eles escreveram em linguagem natural ali no papel, né? E expressaram quais são os passos para que você, seguindo aquilo lá, você tenha um sanduíche. E aí não chegou até o final, aí de acordo, mas você vê, né? O quanto isso levou. A menina voltou. Agora a gente fez instruções extremamente detalhadas, né? Ou seja, mostra que o grau, eles foram crescendo, né? Em termos da necessidade que eles viam de que eles tinham que fazer as coisas mais e mais detalhadas, observar. Então, está envolvendo vários tipos de pensamento ali que no dia a dia essas duas crianças não tinham, não observavam como sendo algo necessário, né? E isso daí envolve estratégia de resolução de problema também, né? Então, como resolver o problema do pai deles tá seguindo uma orientação ao pé da letra, né? Como fazer, então, para que, ao fazer isso, o pai dele chegue ao sanduíche, né, de acordo? Bom, mas além da programação, claro, né, a gente, veja, no Brasil, a gente, na década de 80, investiu-se, de 90 também, investiu-se bastante na programação com logo, na informática, na educação, né? Mas os avanços que a gente foi tendo, né, foram aparecendo muitos outros aplicativos, muitos outros softwares, né, ao ponto de que a gente, depois que saiu a internet, então, perdeu sentido vários deles, né, porque eles eram softwares desktop, e hoje em dia a gente vê essas coisas aceleradas, né, cada vez aparecem coisas novas, etc., e aí, lógico, como professor, o que a gente tem que pensar e ter é um norte, né? Algo que possa nos dar base para olhar para tudo isso, para essas coisas que aparecem a cada momento, olhar para isso de forma crítica e, sem querer, a cada momento, abandonar uma coisa e tentar aprender a outra, porque é impossível, né? Mas é dentro de uma estrutura, daquilo que a gente acredita e vê como sendo algo positivo, né, para ser levado para a sala de aula, para ser levado para a prática educativa, a gente colocar, né? No caso, por exemplo, do Papert, ele tem a teoria construcionista, né, que hoje muito pode ser comunga com metodologias ativas, com pensamento computacional e assim por diante, né? Então, essas tecnologias evidenciam, agora pensando na matemática, né? Então, quais são esses outros softwares e aplicativos? Hoje em dia, o GeoGebra, né? O Wolfram Alpha, né? São softwares que a gente pode usar e já vem sendo muito utilizado, que você vê que a matemática não se resume a cálculos, e o ensino não precisa se organizar por quão difícil é calcular, né? Como a gente vê, percebe nos currículos. A matemática incremental, hierárquica, de modo que você não pode levar problemas que tenham mais significado para os alunos na sala de aula
às vezes problemas de matemática financeira até, porque eles ainda não têm condições ou não aprenderam os cálculos que estão envolvidos ali. Hoje em dia você pega um Wolfram Alpha, você coloca lá, você tem um resultado. Então, quer dizer, o seu trabalho pode ser muito mais de modelar os problemas, né, e de interpretar e verificar os resultados desse cálculo, né, porque os alunos era característico, você não chegava no resultado e não sabia para que servia aquilo lá, né. E, portanto, mais próximo ao processo de descoberta e produção da ciência que eu comentei com vocês, né. Não está só no resultado, não está só na definição, mas nesse processo, né, de fazer. É o processo de modelar, é o processo de ir pegando os dados que tem, né, e de interpretar eles a partir dos cálculos que foram feitos, né. Não estou falando que os cálculos não são importantes, mas que só eles não bastam, né. Não é por aí. Então, pessoal, principais mudanças dentro dessas duas visões que eu coloquei para vocês aí, né? Do cognitivo analógico e do metacognitivo corporificado digital. A gente tem um caminhar aí do centrado no professor para o centrado no aluno, né? Na verdade, muito mais centrado nessa relação, né? Do aluno com o professor, do aluno com o conhecimento, do aluno com seus pares, né? O conteúdo de disciplinar para inter, multi e transdisciplinar, né? A ênfase na memória para ênfase em desafios e atitudes, né? Hoje em dia é muito mais importante você ter pessoas preparadas, por exemplo, para trabalhar, que não saibam reproduzir de cabeça tudo acerca de alguma coisa, porque esse alguma coisa, ele vai ser superado em breve, né? Ou muita coisa vai ser adicionada a ele, né? Então é muito mais importante você ter condições de aprender a buscar aquilo que lhe falta, né? De prova e trabalho individual para trabalho em equipe, missão, trabalho com projeto, né? Da análise teórica para a solução de problemas e modelagem, do saber versus não saber, né? Do certo ou errado, para o saber buscar e resolver, né? Dos conteúdos, técnicas e procedimentos, mas também, né, não só, mas de fazer relações, modelar, interpretar, de espaços e tempos rígidos para flexibilização de espaços e tempos, né, que eu já comentei, e do aprender para o aprender a aprender, né. A questão que eu talvez não tenha reforçado daquele metacognitivo é, por exemplo, quando você tem a solução expressa na forma de um programa de computador, né, no fundo, você pode olhar para aquilo lá, né, quando você tem o momento da reflexão e depuração, você tem registrado a maneira como que você chegou naquele resultado que você não gostou, que você viu que é incoerente. Aquilo está registrado. Seu pensamento, né, a sua solução, ela está escrita, ela está, de alguma forma, disponível para você rever ela. E aí você pode rever até a própria forma como você pensou. E isso está muito relacionado com aprender a aprender e está muito relacionado com o pensamento computacional, né, pessoal? Então, agora entrando mais especificamente no pensamento computacional, a gente tem aí conhecimentos da computação, né? Isso daí é da Sociedade Brasileira de Computação, do ano passado, né? Que coloca assim, a computação e as três principais áreas, né? É o pensamento computacional aqui em cima, e aí coloca a abstração, a análise e a automação como sendo os principais pontos, e a gente sabe que dentro do pensamento computacional não há um consenso, né, sobre sua definição, não há uma definição consensual, né? Então, muita coisa cabe ali, né? Muitos conceitos estão subjacentes ao pensamento computacional. Muito ligado à prática, digamos assim, que é do cientista da computação, né? Daquelas pessoas e que foi visualizada, principalmente, né, trazida à tona num artigo de 2006 pela Gina Wing, que ela coloca, né, que foi intitulado Pensamento Computacional, e que ela coloca assim que vamos dar relevo, né,
Há coisas que a gente já faz que podem ser relacionadas com a computação, né? Com aquilo que o pessoal da computação faz e que são importantes para qualquer e vão ser cada vez mais para qualquer cidadão que vive nesse mundo, né? E claro que essas coisas, né? Veja, pensamento é processo, né? Pensamento é, é abstração, é análise, é síntese, é generalização, né? Tudo isso faz parte da abstração, são processos que acontecem no momento que a gente está pensando, né? E a gente sabe que a gente tem muitos outros tipos de pensamento que a gente fala, né? Pensamento matemático, pensamento algébrico, pensamento aí agora computacional. E aí, quando a gente começa a olhar para isso, todos têm análise, síntese, abstração, generalização, etc., etc., né? E conceitos associados. Quais são os da computação, então? A abstração dentro da computação tem um conceito, mas a automação, os padrões, né? A representação do conhecimento, né? Da informação, dos dados, a paralelização das coisas acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, tem coisas ali que na própria matemática a gente já pratica na resolução de problemas, mas que está se dizendo assim, olha, é importante, na hora que você estiver fazendo a sua prática, você se atentar para que isso pode estar relacionado com o pensamento computacional e você pode explorar isso daí também. Pode dar mais destaque a isso. Pode trazer mais problemas relacionados a isso, né? Tudo muito novo, né, pessoal? E com a dificuldade de que não tem essa definição, mas, por outro lado, é bom, porque uma definição, muitas vezes, é uma coisa muito limitante, que aparentemente dá uma segurança, mas enquanto a gente não fizer relação na cabeça com um monte de coisa, uma definição é praticamente nada sem essas relações, né? A SBC também coloca aí a cultura digital e o mundo digital, né? Bom, então vamos para falar ainda um pouco mais do pensamento computacional, né? Ele aparece na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, 9 vezes ele aparece na BNCC. A BNCC já está vigente, ela norteia, né? Tem a função de nortear as ações na educação no Brasil, a educação escolar. A gente sabe que as editoras estão buscando cada vez mais envolver, né, dentro do Programa Nacional do Livro Didático, isso daí. Ninguém sabe direito como realmente é um processo essa construção, né? Certamente a programação é uma atividade que estimula o pensamento computacional, mas há outras, né? A gente vai ver. E aqui eu coloco o Scratch, né? Esse gatinho aí com esse programinha do lado e um carrinho aqui, né? Robótico, né? Que pode ser controlado, por exemplo, pelo Scratch. O Scratch é uma linguagem de programação, né? Baseado no Logo, também desenvolvida no MIT. Aqui a gente vê aqui esses blocos que podem ser combinados como se fossem pecinhas Legos, né? Eles têm assim aqui no caso uma saliência, né? Que encaixa num buraquinho que tem outros blocos e aí você vai montando o programa ali, né? E então é uma programação por blocos muito mais próxima àquilo que a maneira de pensar natural da gente, né? Essa que é a ideia também da computação, né, pessoal? A computação, na sua base, é tudo zeros e uns, né? Dígitos que são processados lá. Mas a computação, ao longo das décadas, foi criando interfaces que aproximam cada vez mais a programação de nós, dos usuários comuns, né? De modo que a ideia da programação é dar poder às pessoas, né? De criar, de serem protagonistas, né? De não serem só consumidores, mas também criadores de coisas que são executadas pelo computador. E o pensamento computacional vai nessa linha, e daquilo que eu falei que da importância, né, chegou a ser colocado até como sendo, né, o Barack Obama, enquanto presidente, colocou que além dos 3 R's, né, que eles colocam na educação como a leitura, escrita e a
matemática, né, que é Reading, Writing e Arithmetics, teria também a programação, né, o coding, né. Lógico que há muitos interesses em torno disso daí, não só interesses educacionais, mas também mercadológicos e etc. Mas, sem dúvida, se é uma possibilidade que a gente vê como positiva, que o professor vê como positiva, que traz vantagens para a sua prática, né, e, portanto, para o aprendizado dos alunos, por que não colocar? E se ela está alinhada com o nosso tempo, né, com os desafios que são colocados para a escola no século XXI, eu não vejo sentido do porquê não investir e não ir atrás dela, né? Dentro da robótica, pessoal, uma coisa que a gente tem usado bastante e que eu vejo como sendo muito promissora é essa plaquinha aí microbit, né? Aí é a plaquinha nas suas duas faces, tá? Frente e verso aí ela está sendo mostrada, né? Essa plaquinha aí é uma plaquinha que, diferente, por exemplo, do Arduino, que talvez seja mais famoso e muitos de vocês conheçam, né? O que é muito barata também, né? Tanto ela quanto o Arduino são baratos, embora o dólar tenha impactado, né, no preço delas. Mas o Arduino você tem que conectar, digamos assim, periféricos, né? Para poder transformar ele em algumas coisas que você queira. Essa plaquinha microbit, ela já vem com essa matriz de LEDs aqui, né? Aqui a gente conecta aqueles jacarezinhos assim com fiozinho, nesses buraquinhos aqui, né? Tem o terra. E ela já vem com algumas coisas, por exemplo, ela já tem um acelerômetro, né? Que é essa coisa que a gente tem no celular, que ele identifica a posição que a gente está, identifica movimento, né? Então, já tem dentro dela alguns sensores. A plaquinha já vem com alguns sensores que facilitam bastante. E ela é bem prática, né? Eu vou mostrar aqui brevemente para vocês esse site, tá? Esse site aqui é o MakeCode, né? Que é o makecodemicrobit.org. Ele tem algumas coisas para começar a utilizar que são muito interessantes, né? Uma delas é vejo que a plaquinha aqui está acesa, os LEDs no formato de um coração, né? Muitas coisas podem ser feitas com esses LEDzinhos, né? Eu vou mostrar só brevemente, chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Que aqui tem um monte de facilidades, um monte de ajuda que vocês podem buscar, né? Mas aqui você pode iniciar aqui o tutorial por blocos, que é uma linguagem muito semelhante ao Scratch, com a linguagem Python e com a linguagem JavaScript de programação. Então, quando você clica aqui em blocos, eu espero que vocês consigam ver, o que é muito interessante, né? Aí, ó, a ideia, ó, aprenda a usar os LEDs, né, para fazer um coração que brilha, né, assim. Então, ó, você inicia aqui a programação com blocos, mas o que é bacana, esse ambiente aqui que está online, né, com ele você pode, ao terminar esses blocos da programação, você pode olhar o equivalente a ele em Python ou em JavaScript. Isso é muito bacana, porque você começa a conseguir fazer relações daquilo que você está fazendo, né, expressando o conhecimento, em mais de uma linguagem. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você entra aqui no Python, né, eu vou iniciar aqui com o Python, que é uma linguagem interpretada, ela não é compilada, facilita o entendimento, tá? Para fazer a mesma coisa, só que agora em Python. Então, aqui ele vai mostrar, Python já é uma linguagem textual, não é de blocos, tá? Então, você vai fazendo aqui o que ele pede, né? E aí você pode ir alternando, né? E tudo você está programando essa plaquinha aí, tá bom? E com ela, né, que está nesse make code aqui, eu sei que está sendo bastante rápido, a gente faz coisas muito interessantes com programação e com outras coisas também. Então, ó, o que eu quero dizer aqui que pensamento computacional não é só programação.
Quem tem algum contato com ele já viu, já entrou, provavelmente já viu que a ideia de programação desplugada, né? É a ideia de você fazer coisas que estão associadas ao pensamento computacional, envolvendo, por exemplo, reciclado, outros materiais que não usam tecnologia digital. E ele, como eu disse, né, quando a gente fala de dar relevo a coisas que a gente já faz, é ver novos modos de pensar e resolver problemas e aprender, né? Tem muita sinergia com metodologias ativas, porque usa tecnologia, né? Metodologias ativas também tem isso, e a ideia de estimular a autonomia e a criatividade para além dos muros da escola. E para isso eu trago um exemplo bem rápido de um projeto que está em desenvolvimento, que envolve essas coisas aí que estão aí nesse slide, né? E que foi apresentado ontem. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ver a palestra do Greyton, né? Mas o Greyton é meu aluno de doutorado, professor do Instituto Federal Goiano, e que vem fazendo esse trabalho que envolve também os alunos do ensino médio e pacientes com doença de Parkinson, né? Então, olha aqui, ó. Aqui é o trabalho sendo feito na sala de aula, né, em alguns momentos, né, de planejamento, execução com sucata, depuração, apresentação, né, dos alunos aqui, e aqui também momento de depuração e execução. Olha aqui o que a gente tem aqui. É uma menina que está segurando uma vara de pescar. Na ponta dessa vara de pescar, pendurado, tem uma plaquinha daquela BBC Microbit ali. Essa plaquinha, como ela tem um acelerômetro, e ela está conectada ao computador via programação em Scratch, ela é representada aqui a linha de pesca com anzol na ponta. Então aqui, ó, nesse próximo slide, a gente vê, né, trabalho aqui sendo feito no papel, discussão e etc., envolvendo o estudo de parábolas, que é justamente o movimento que o peixe faz ao sair da água, quando ele salta para fora da água, né? Aqui a programação da parábola, que envolve um trechinho, né? Aqui a tela que está sendo mostrada aqui para o paciente com Parkinson, que agora ele segura a vara, e aí ele olha lá na tela e vê a linha e o anzol representado. E o peixe, qual que é o objetivo dele? Somar pontos aqui. Quando o peixe pula, ele tem que fazer movimentos verticais com a vara, né? De modo a encostar o anzol no peixe. Esses movimentos verticais são muito importantes, de acordo com os profissionais da saúde, para tratar os sintomas de Parkinson, né? Assim como esse, tem vários outros jogos, né? O Greyton deve ter apresentado, que foram pensados, então, por esses alunos do ensino médio, mediados aí pelo Greyton, usando o Scratch, usando material reciclado, usando metodologias ativas, né? Usando essas placas, principalmente essas placas BBC Microbit, né? Para gerar esses programas que eram levados para o hospital e aí colocados em sessão de fisioterapia com os... E isso daí para a gente é pensamento computacional, né? É pensamento computacional, você está trabalhando com... você está abstraindo, né? Você está fazendo relações daquilo que você está desenvolvendo com aquilo que vai ser o tratamento para o doente de Parkinson, né? As informações que chegam para os profissionais de saúde de como que tipo de movimentos que eles têm que fazer, vertical, horizontal, mexer os pés, mexer os braços, né? Então, mexer as mãos. Então, tudo isso daí é levado, né? Então, já caminhando para o final, né? Todos esses são conhecimentos da matemática para além dos cálculos, né? Mais conhecimento conceitual, relacional do que procedimental técnico, mais chances de ser inter e transdisciplinar, mais coerente, portanto, dos problemas que a gente vivencia no dia a dia nosso, e do aluno conquistar a autonomia, né? Não se subordinando à inteligência do professor, né? Essa que é a ideia
do aluno ter liberdade, do aluno ser desafiado a controlar aqui as suas decisões, né? O professor, ele organiza o ambiente, ele diz o que vai ser feito, em que momento e tal, mas não tem mais o sentido do aluno ficar esperando o conhecimento do professor para que ele tenha que reproduzir depois, né? Ele tem que ter autonomia para buscar esse conhecimento, né? Esse conhecimento está disponível, na forma de informações na internet, livros, etc., né? E o professor deve, sim, orientá-lo para que ele possa transformar essas informações em conhecimento, né? Então, pessoal, utilizar as tecnologias em sala de aula é ser coerente com o tempo em que vivemos. Elas não são panaceias, mas podem ser um parceiro para a gente pensar com elas. O pensamento computacional vem ganhando evidência, né? Praticamos já ele, mas agora vamos dar mais relevância a ele, né? Além de atender coisas que estão na BNCC. E essas mudanças têm um impacto incalculável, né? A gente ter pessoas bem informadas, críticas, sem dúvida nenhuma, trazem mudanças para a sociedade como um todo, né? Desculpem, eu acho que eu me estendi demais, acabei vendo a hora aqui, eu não tinha combinado um horário, mas realmente eu falei muito. Fico à disposição aí. Agora eu não estou vendo a tela de chat, vou fechar então, minha apresentação para voltar para a compartilhamento, para poder voltar para a tela. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Marcos Maltempe, por essa palestra enriquecedora, né, com muito conhecimento sobre essa temática do pensamento computacional, apresentando aí diferentes abordagens, desde o contexto histórico até aplicações mais práticas do dia a dia, do cotidiano, sobre essa temática. Nós gostaríamos de agradecer também a ampla audiência que estamos tendo nesta palestra, né, e a todos os participantes que interagiram aqui por meio dos comentários. Eu vou resgatar, professor, alguns comentários, alguns questionamentos, nesse tempinho que a gente ainda tem, para poder interagirmos aqui, e se for possível, o senhor poder fazer alguns comentários em torno dessas perguntas. Vou resgatar aqui nos comentários o comentário de Rosinei Carvalho, né? Rosinei, ele fala que hoje ele não tem muita inclinação a jogos eletrônicos ou games, porque lá nos anos 80 ele não teve a oportunidade de viver essa realidade, né, dos games na infância. Por isso, quando hoje, né, uma criança chama para jogar futebol no Play, né, que seria na tecnologia digital, ele chama para jogar na prática. Se o senhor quiser comentar um pouco dessa relação entre tecnologia digital e tecnologia não digital. Estamos na escuta. Desculpa aí que deu uma travadinha, eu pensei que você tinha parado. Olha, eu acho que é fundamental você fazer isso que você faz, né? Hoje, é lógico que as diferenças sociais são enormes, né? No nosso país, principalmente, é um país de grandes desigualdades, a gente sabe disso e não podemos generalizar. Mas com as gerações novas aí, né? Com as novas gerações que já nasceram com elas, digamos assim, bem disseminadas nos seus lares, no dia a dia, etc. E realmente precisa de alguém, né, o responsável, o professor, para limitar, porque as crianças elas não têm condições de sozinhas fazerem isso. É muita tentação e realmente se ficar elas vão ficar cada vez mais imersas só nesse mundo. E a gente sabe que tudo que é demais é ignorância, faz mal e assim por diante, né? Então, eu acho que, e como eu disse, né, o que a gente faz com as tecnologias, como elas nos afetam, não é uma característica só dela, depende do uso que a gente faz dela, né? E aí esse uso ele tem que ser mediado, né? Não dá para a pessoa ficar só 24 horas no game, né? E tem que ser chamado para jogar futebol, né? Real, o que mais? WhatsApp. Isso é muito
e vem se tornando cada vez mais importante, a gente não pode descuidar. Mas a gente não, por outro lado, a gente não pode deixar de utilizar aquilo que a gente vê como sendo uma facilidade, uma importância, né, ou um ganho, ainda que a gente não vê como ganho, né, mas a gente não pode deixar, por exemplo, de pesquisar e desenvolver coisas que possivelmente têm potencial para trazer ganhos aos processos de ensino e aprendizagem na sala de aula. Bacana, professor. Durante sua fala teve um pequeno delayzinho aqui na internet, mas acredito que o senhor nos ouve bem, né? Tem também aqui o comentário da nossa colega Cleo Frediani, né, que ela disse palavras interessantes, né, porém também nós, enquanto professores, né, devemos levar em consideração o conhecimento prévio do aluno, né? A Jacilene de Jesus, né, também coloca, né, que devemos tirar proveito dos jogos que as crianças têm acesso para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem. E o José Fernandes Torres da Cunha, né, ele cumprimenta aqui, professor, pelas ótimas reflexões, né, e aí coloca, né, como você destacou, a tecnologia não é neutra. Além disso, autores como o filósofo Álvaro Vieira Pinto defendem que ela não deve ser vista em uma perspectiva de encantamento. Nesse sentido, é importante percebê-la sob um ponto de vista crítico. Dito isso, como o pensamento computacional pode contribuir para o desenvolvimento dessa visão crítica? Tá. Bom, a primeira... Ai, me fugiu aqui, não anotei. Bom, mas a questão... Bom, depois talvez você puder colocar de novo aí, Fernando, eu me perdi com a primeira, mas falando dessa última, então, né? Bom, o Álvaro Vieira Pinto é muito interessante, né? Ele tem uma obra, assim, um compêndio, assim, muito bacana, muito importante e relevante, né? Calcado, eu diria, dentro da perspectiva mais marxista, dentro da perspectiva mais de Vygotsky, né, pensando na educação, e eu acho que nos leva a reflexões muito importantes, né, essa do encantamento, da tecnologia não dá, principalmente eu acho que dentro do momento que a gente vive de metodologias ativas, a gente não pode nunca descuidar de ficar só no fazer, né, e não se importar com o compreender, certo? Eu acho que é fundamental não perder de vista o compromisso que o professor tem, né, com a educação científica, né, com a educação escolar dos seus alunos. Fazer interessante dentro dessa perspectiva de pensamento computacional, metodologias ativas, porque, aparentemente, dá mais significado para o aluno, pluga o aluno ao conhecimento. Mas ainda assim, não tem que ser fácil, não tem que ser perder de vista que aquilo lá tem que ser refletido, tem que ser discutido, tem que ser sintetizado, tem que ser relacionado com o conhecimento científico, né? Eu acho que é fundamental. E aí, o pensamento computacional, dentro de uma perspectiva assim de estratégia de resolução de problemas, ele está sujeito a críticas, né? Acho que o professor ele tem que trazer isso aí, né? Por exemplo, resolvemos um problema, usamos uma determinada estratégia, um grupo usou um, outro usou outro, né? Pode discutir as estratégias, um pode ter usado lápis e papel, o outro ter usado computador. E aí? Como que a gente pondera a respeito disso daí, né? Pode-se chegar à conclusão que aquela atividade, e o lápis e papel, que também é uma tecnologia, mas não digital, foi muito bem, né? Então, eu acho que tudo isso está envolvido, né? A gente não pode perder de vista o compromisso com os conteúdos, o compromisso com a criticidade, mas isso não significa que a gente tem que estar ancorado, né, a práticas e a tecnologias que não são da nossa época, né? Sim, e levar em consideração o conhecimento prévio do aluno eu acho fundamental, né? Eu acho que isso está dentro, aí, alinhado também com o que o Álvaro Vieira Pinto fala, né? De você poder, com o Vygotsky fala, de você partir daquilo que o aluno traz, né? Eu acho que muito desse hands-on,
desse mão na massa, está embutido isso daí, né? O aluno, como Paulo Freire falava, não está com uma cabeça vazia. Ele já traz coisas, né? O Vygotsky fala que essas coisas, esse tipo de conhecimento, ele está, muitas vezes, impreciso, com outro trânsito de pensamento. Então, a escola vai desenvolver o trânsito de pensamento, né, e a precisão, que são característicos da ciência, né? E a ideia é que o pensamento computacional possa favorecer a isso, favorecer aquele tipo de pensamento, por exemplo, que a gente pode ver na relação do pai com os seus filhos ali, né? De um encadeamento lógico, de uma precisão, né, naquilo que fala, esse tipo de coisa. Mas esse conhecimento prévio, que muitas vezes é descartado, né, ele tem sim que aprender a utilizar ele em sala de aula. E aí a atividade não pode ser só hands-on, né, pessoal? Pensando naquilo que eu falei agora, ela tem que ser head-in, né? Ou seja, a gente tem que estar envolvido, tem que estar pensando naquilo que está fazendo, né? E isso é muito importante. Muito bacana, professor. Pessoal, eu quero agradecer imensamente o interesse de vocês, a participação de vocês aqui. Infelizmente, pelo horário, a gente não vai ter tempo de dialogar sobre todos os comentários que teve, né? Então, eu vou pedir a compreensão aí do nosso amigo, o Ricardo Mendes, lá do Piauí, ó, ele também tinha feito uma pergunta aqui. Ele falou um pouco, professor, dessa relação do pensamento computacional e a BNCC, né, e a aplicação disso na escola, né, considerando aí a vertente de algoritmos, né? Quem mais botou comentário aqui? O Márcio Kenichi também comentou, o Vaguinho Souza, a Karina Lima. Infelizmente, pessoal, pelo horário, a gente não vai ter tempo de dialogar sobre cada um desses itens, né? Mas contamos com a compreensão de vocês. Nós vamos ter no período da tarde mais uma palestra sobre esse tema do pensamento computacional, né? A Cida Rodrigues também colocou ali o seu comentário, né? Agradecendo aí pela palestra, pela conferência, professor. Então, eu vou passar a palavra para ti, fique à vontade, se quiser fazer algum comentário aí em cima desses últimos questionamentos, né? Agradecemos e eu passo a palavra a você pelas considerações finais, professor. Obrigado. Bom, pessoal, assim, primeiro, desculpem aí, talvez é realmente difícil controlar o tempo, e com a tecnologia aqui também, a interação é diferente, né? A gente não está vendo os olhares, eu não estava vendo nem o chat, porque eu estou com um monitor só, e aí eu tentava me olhar, às vezes, no horário aqui, eu vi que eu estava avançando demais, preparei, acho que 20 slides, e acabei me estendendo muito, e aí faltou pouco tempo para a gente conversar. Realmente, num tempo tão curto desse, é difícil abordar tantas coisas, né, que nem vocês colocaram aí nos breves comentários que eu vi, mas eu vou fazer o seguinte, vocês têm o meu e-mail aí, né, que eu coloquei no final, né, no meu slide, é marcos.maltemp, também só repetindo, né, @unesp.br. Eu vou ver todos os comentários aqui que vocês colocaram também, me interessa demais isso, né, e é uma forma da gente crescer, né, da gente melhorar, da gente aprofundar ainda mais. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço os comentários, eu vi aí o comentário do Ricardo Mendes, meu ex-aluno, fico muito feliz dele estar aqui participando, e é isso, só tenho a agradecer, agradeço novamente a todo o pessoal do Enopen aí, desejo muito sucesso para o evento, tá? Muito obrigado, professor, muito obrigado aos que participaram, agradeço a organização, em nome do professor William Vieira, que está aí dando apoio, e até uma próxima oportunidade, pessoal. Obrigado. Um abraço. Abraço.